Muito bom dia a todos. Senhor Professor Xavier Viegas, permita-me que, antes de iniciar a minha apresentação, agradeça a gentileza do seu convite e o felicito também pela pertinência deste tema, porque quem tem a responsabilidade de comandar uma operação de socorro, este tema dir-lhe-á efetivamente muito. Portanto, eu proponho-me a falar do interface, ou de partilhar convosco a experiência do interface em incêndios florestais, do interface urbano florestal e a respectiva estratégia de combate e, como é óbvio, aquilo que temos vindo aqui a falar ou a abordar, os mecanismos, a necessidade de mecanismos de autoproteção das habitações. Bom, e nada melhor do que trazer aqui um caso concreto, uma realidade vivida este ano no distrito de Coimbra, mais propriamente no concelho de Miranda do Corvo. E, portanto, trago aqui o incêndio florestal de Val Colmeias, um incêndio que ocorreu a 9 de agosto de 2015. O alerta deste incêndio foi às 16h19 e demos este incêndio como dominado às 5h07 do dia 10 de agosto de 2015. Envolvemos neste teatro de operações 628 operacionais, 200 veículos e registámos uma área ardida de 819,75 hectares. No local, a esta hora, verificava-se uma temperatura na ordem dos 38 graus e o vento predominante de oeste a uma velocidade de cerca de 17 km/h. Aqui nesta imagem nós temos a vermelho, portanto, o traçado do incêndio, o perímetro do incêndio. É uma zona de declives, com declives encaixados, atravessado pelo rio Ceira e, portanto, com fortes exposições, onde predomina também o combustível, o predominante é o eucalipto. A amarelo, nós temos ali assim um ponto de início, portanto, na localidade de Val Colmeias. A amarelo, eu vou apresentar as povoações logo ameaçadas, portanto, e foram cerca de 13 povoações, não mencionando aqui aquelas habitações dispersas que aparecem e apareceram neste incêndio. Portanto, como veem ali a amarelo, o trabalho foi redobrado e, obviamente, a estratégia de combate teve que ser redefinida. Se íamos a contar de fazer um combate direto ou indireto ao incêndio florestal, automaticamente tivemos que alterar a estratégia, passar esta estratégia para segundo plano e fazer a defesa perimétrica das povoações como primeira opção. E isto, claro, os meios não chegam, aqueles meios que eu vos falei, de 200 veículos, não chegam no primeiro minuto. E, portanto, é exigido a todos os operacionais, bombeiros, JIPs, é exigido um trabalho redobrado para conseguirem executar aquele que é o seu trabalho na defesa das povoações. Ainda assim, também a vermelho, algumas povoações em risco que no posto de comando equacionámos fazer a sua respectiva evacuação, mas que depois acabámos por não a fazer, porque o incêndio decorreu de forma favorável. Permitam-me que vos diga que este é um incêndio constorial, é um incêndio que entra, por norma, no Concelho de Poiares, com muito mais violência do que entrou, entra no Concelho da Lousã também com muito mais violência e acaba por entrar também na cidade de Coimbra, o que já aconteceu em anos anteriores, nomeadamente em 2005. Portanto, o sucesso desta operação foi efetivamente conseguida, reduzindo-se a área ardida, não sendo pouca, a 819 hectares. Ainda assim, nós partimos o teatro de operações setorizamos, não vou aqui dar uma aula de comando, obviamente, setorizamos o teatro de operações, setor alfa, para ali, no sentido de Coimbra, setor bravo, no sentido de Poiares, portanto, quem conhece a famosa Estrada da Beira, ou Nacional 17, portanto, Varandas do Ceira, aqui nesta zona, virado a Poiares, e, portanto, também o setor Charlie, na Lousã, e o setor Delta, virado a Miranda. Como conseguem perceber com esta imagem, várias foram as povoações ameaçadas e em risco e, portanto, o trabalho foi efetivamente... os operacionais tiveram que se redobrar para conseguir com que não ardesse nenhuma habitação. Eu diria que perdemos aqui uma habitação, não na totalidade, apenas um sótão, porque efetivamente foi uma questão que
já na fase de descompressão, portanto, conseguimos garantir ali a consolidação daquela casa, a casa não ardeu, depois os bombeiros tiveram que ir para o outro lado, já com tudo consolidado, mas há ali uma fase de descompressão dos habitantes e inicia-se uma ignição no sótão. E, portanto, é através do telhado que se perde, digamos que o sótão daquela habitação e se criam ali alguns prejuízos. Como podem ver por esta imagem, várias são as localidades que foram afetadas por este incêndio. Isto é só uma parte, mas é bem elucidativa esta imagem pelo aquilo que os operacionais no terreno passaram. Bom, os ventos predominantes como disse, era o vento de oeste, mas, efetivamente, depois os ventos topográficos influenciaram este incêndio com grande intensidade, várias projeções, quer seja no sentido oeste, Lausanne, quer seja também abrindo nas vertentes para norte e para sul, intensificando este incêndio com grande intensidade. A fita do tempo que trago aqui, portanto, o alerta deste incêndio é às 16h19. Logo pelo alerta e através da indicação que tínhamos no comando distrital dos postos de vigia, é que estávamos perante um incêndio com uma coluna de fumo já muito acentuada. É um incêndio que percebemos logo que arranca com muita violência, e às 16h21 nós já tínhamos mobilizados para este teatro de operações 8 viaturas e 2 meios aéreos. Um total aproximado de 45 operacionais. Portanto, fomos para além da triangulação, acionámos 2 meios aéreos em ataque inicial. Ainda assim, às 16h28 recebemos logo a primeira comunicação do primeiro comandante das operações de socorro a dizer que tem 2 frentes muito ativas e solicita reforço de meios. 30 minutos depois, e efetivamente no teatro de operações, nós já temos 10 viaturas, 2 meios aéreos. E, portanto, isto já em trabalho. Obviamente que estes meios foram canalizados logo para a defesa perimétrica das povoações. 40 minutos depois, logo de imediato percebemos que tínhamos um incêndio com potencial e, portanto, acionámos de imediato os meios aéreos pesados. Foi solicitado ao Comando Nacional meios aéreos pesados para este incêndio. 50 minutos depois, temos indicação do Comandante das Operações de Socorro de que haveriam 6 povoações já em risco. Portanto, isto desenvolve-se muito rápido. Há pouco ouvia os antecessores oradores, e muito bem, que a questão de podermos evacuar, mas é verdade que em Portugal é difícil na primeira hora evacuar alguém porque o incêndio desenvolve-se com muita velocidade como foi este e, portanto, ou temos mecanismos de autoproteção ou não conseguimos chegar, possivelmente poderemos não conseguir chegar a todo lado, que foi o caso. 1 hora de incêndio, o incêndio passa a Nacional de 17 em direção virado a Poiares e, portanto, continua-se com a defesa de povoações e muitas projeções. Portanto, passando para segundo plano sempre o combate direto e indireto ao incêndio florestal. Aos 90 minutos, registamos no posto de comando de 2 frentes de incêndio, uma com cerca aproximadamente de 1,5 km, outra com 1 km. 2 horas de incêndio, o incêndio passa ao Rio Ceira e depois, 3 horas e 40 minutos, nós registramos um incêndio com 3 frentes, com cerca de 2,5 km, 2 com cerca de 2 km, 3, perdão, com cerca de 2,5 km. E, portanto, era um incêndio muito violento, como puderam apreciar há pouco, 13 povoações em risco, nomeadamente, e algumas casas dispersas que efetivamente exigiram dos operacionais. Pior que isto é que nos primeiros minutos os operacionais ficam exaustos. Isto de proteger esta habitação, enrolar mangueira, passar para a outra, ir para a outra, e para a outra, e para a outra, obviamente que o pessoal não aguenta, fica exausto e depois é preciso chegar a reforço para conseguirmos então balancear meios para o ataque direto e indireto e atingirmos o objetivo que é extinguir o incêndio o mais rapidamente possível ou dominá-lo. Bom, conforme disse, os meios terrestres eram 628 operacionais, 200 veículos,
meios aéreos, envolvemos 6 meios aéreos neste teatro de operações e, portanto, 13 povoações afetadas diretamente e 4 povoações em risco. Bom, se fizermos aqui um raciocínio, um cálculo, e vale o que vale, é apenas um mero cálculo, se cada povoação tiver em média cerca de 15 habitações, então tínhamos 200 veículos para 13 habitações. O que significa que estes 200 veículos não são todos de combate e, portanto, era impossível conseguir ter um veículo em cada casa. Portanto, é um mero cálculo. Bom, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Esta é uma casa também, quem passa na Estrada da Beira, que conhece. É uma casa que tem em seu redor alguma faixa de segurança porque tem jardim, mas também é verdade que está num sítio, numa encosta bastante alta e que foi exposta a incêndio. E, portanto, o combustível, o eucalipto, a intensidade do incêndio veio-lhe trazer este aquecimento. E, portanto, perante uma situação destas, uma viatura não chega. Neste incêndio tiveram viaturas de bombeiros e sapadores florestais. E, portanto, há sítios em que uma viatura não chega por casa. É necessário bem mais. Vejam o aquecimento que esta casa apanhou e, portanto, a que foi exposta e que exigiu ainda mais viaturas do que aquelas que estávamos aqui há pouco a equacionar. Bom, em relação ao comportamento das povoações, da população, perdão, obviamente que, perdoem-me a expressão, muito lixo à volta das habitações, tudo continuidade vertical e horizontal junto às habitações de combustível e, portanto, depois, perdoem-me o termo um pouco académico, aió da guarda que isto vai arder tudo. Bom, a construção de arrumos, os designados arrumos agrícolas, em madeira, em sítios de que era impensável que lá tivesse alguma coisa, pior que isto, acabam por ter nos seus arrumos tratores agrícolas, combustíveis líquidos, botijas de gás, bom, tudo aquilo que nós sabemos que nas nossas aldeias e nas nossas vilas é possível ter. E quanto a isto não há nada a fazer, até porque a prioridade é a defesa de habitações e não se consegue chegar a todo lado. Aliás, veja-se pela imagem a violência do incêndio. Uma piscina perde também de continuidade vertical e horizontal e, portanto, é difícil nestas circunstâncias conseguir pôr ali mais que uma viatura para que as pessoas fiquem descansadas. Bom, com esta imagem refiro-me à falta de ausência de faixas de gestão de combustível. Como podem verificar, ardeu até à entrada das portas e, portanto, esta é a realidade de Portugal. Nós temos mato até à entrada das portas e, portanto, só depois nos momentos de aflição é que efetivamente nos lembramos. Portanto, mais um exemplo, algumas imagens que retiramos do respectivo incêndio, que efetivamente temos mato até aos tapetes. Bom, aqui uma imagem que realmente a descontinuidade de combustível é necessária e vale a pena. Portanto, o incêndio já não passou para aqui, apesar de ter afetado ali um pouco aquele campo agrícola, acabou por não passar para esta margem de cá, seguindo a sua progressão no sentido este. Hoje, um incêndio também é verdade que, atendendo à sua intensidade, à sua violência, passa rios, atravessa autoestradas e, portanto, há necessidade, efetivamente, sentem os operacionais, os comandantes das operações de socorro, até pela responsabilidade que têm, sentem necessidade de haver mecanismos de autoproteção nas habitações para, de certa forma, poderem também libertar alguns meios para conseguirem fazer outro tipo de trabalhos e não terem 1, 2, 3 viaturas a proteger uma casa como aquela que vimos atrás e depois termos necessidade dos meios e não os termos. Bom, como conclusão, no incêndio florestal, no interface urbano florestal, a estratégia de combate tem como primeira prioridade a defesa das povoações. Os meios que chegam ao teatro de operações são absorvidos nas povoações. A estratégia de combate direto e indireto é anulada até à defesa das povoações estar garantida. A defesa perimétrica das habitações aumenta
e muito o desgaste dos combatentes. Mais de 75% do efetivo na primeira hora de incêndio estão exaustos, por aquilo que disse há pouco, enrola a mangueira, estica a mangueira, entra para o carro, sai do carro, vamos àquele quintal, vamos ao outro, vamos de lugar em lugar. A vulnerabilidade das habitações não permite a libertação dos meios, é isto que temos vindo aqui a abordar. E a constatação de matos até às portas exigem dos combatentes esforço redobrado. No futuro, se calhar temos que repensar a metodologia de defesa de habitações, nomeadamente com aquilo que falámos aqui, stores adequados, mecanismos de autoproteção, nomeadamente um bom exemplo, o Conselho de Penela, penso que estará aqui alguém do município de Penela, que criou marcos de água, que deu às povoações mangueiras, agulhetas, para se poderem defender, até os meios dos bombeiros poderem chegar, porque é impossível chegar a todo lado. E, portanto, a necessidade de mecanismos de autoproteção é, efetivamente, uma necessidade. De repensar a autorização de habitações, a construção de habitações, onde o histórico de incêndio florestal nos demonstram sempre o mesmo percurso. Bom, fica a pergunta no ar. Se não fosse necessário empenhar tantos meios na defesa das povoações, será que este incêndio se resolvia nos primeiros 90 minutos? E, para já é só. Muito obrigado.